Existem guerras que o mundo vê, e existem guerras que preparam o palco para algo que a maioria não enxerga. Não são coincidências, são cumprimentos. E o que está acontecendo agora foi escrito há 2600 anos. E a pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é: você está vendo o que realmente está se movendo por trás das manchetes? Vivemos em dias que a palavra guerra não sai dos noticiários. Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas, tensões entre potências que ameaçam paz global. E enquanto o mundo observa com preocupação, muitos se perguntam: onde estamos indo? A verdade é que a Bíblia não nos deixou no escuro sobre esses dias. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo e os profetas descreveram um tempo em que guerras e rumores de guerras marcariam a humanidade. Hoje vamos além das manchetes. Vamos conectar 3 sinais proféticos que estão se manifestando diante dos nossos olhos, mas que a maioria não consegue enxergar porque não conhece o mapa profético. Não é sensacionalismo, é revelação bíblica aplicada ao nosso tempo. Não é teoria da conspiração, é teologia da soberania divina em ação. Prepare-se para ver o mundo com novos olhos. O primeiro sinal está em Ezequiel 38 e 39. Mas não é apenas sobre uma guerra futura. É sobre um padrão geográfico e espiritual que já começou. Ezequiel descreve uma coalizão de nações: Magog, Pérsia, Cush, Put, Gomer, Tagarma, que será literalmente fisgada em direção a Israel. A palavra aqui usada é poderosa, forçar, compelir, trazer de volta. Ezequiel 38, versículo 4 diz: anzóis não é escolha própria, é atração magnética profética. E aqui está o que é profundamente revelador. Israel, do tamanho de Sergipe, um estado brasileiro, se tornou o ponto focal geopolítico de todo o planeta. Por quê? Não faz sentido estratégico natural, mas faz sentido profético. Nas últimas 2 décadas, Israel descobriu reservas gigantescas de gás natural no Mediterrâneo Oriental. Tornou-se superpotência em cibersegurança. Desenvolveu tecnologia agrícola que controla água em pleno deserto. Deus está criando os anzóis. Recursos que atraem, tecnologia que seduz, posição geográfica que obriga alianças. E enquanto isso, olha o que está acontecendo. Rússia, historicamente identificada com Magog, expande sua presença militar no Oriente Médio pela primeira vez desde a Guerra Fria. Irã, a antiga Pérsia, fortalece alianças com Rússia e financia milícias em toda a região. Turquia, Togarma, oscila entre OTAN e alianças orientais, exatamente na posição geográfica descrita por Ezequiel. Não estou dizendo que a guerra de Ezequiel 38 começou. Estou dizendo que o palco está sendo montado com precisão bíblica. E aqui está o mais impressionante. Ezequiel 38, versículo 16 diz:
Essa guerra não é o fim. É um palco para a revelação de Deus às nações. Deus usa até mesmo a conspiração de nações para manifestar sua glória. Isso não é geopolítica comum, é teopolítica, a política de Deus. O segundo sinal vai além das guerras físicas. É sobre algo que Jesus identificou como arma espiritual: os rumores. Mateus 24, versículo 6, diz o seguinte: Por que Jesus separou guerras de rumores de guerras? Porque ele sabia que nos últimos dias a humanidade viveria um estado permanente de ansiedade antecipatória. Pense bem, quantas guerras você está vivendo agora? Provavelmente nenhuma, não é? Mas quantos rumores de guerra você está consumindo diariamente? Dezenas, centenas se você está conectado. E aqui está a profundidade que muitos não veem. Jesus não disse, não haverá guerras. Ele disse algo mais específico: não vos assusteis. Não sejam perturbados internamente. Não sejam agitados na alma. Porque o objetivo espiritual dos rumores não é apenas informar. É desestabilizar, é criar um estado perpétuo de angústia que te afasta da paz de Deus e que te prende no núcleo do medo, aquele medo constante. Você percebe o que está acontecendo? Vivemos na primeira geração da história humana que tem acesso instantâneo a todo o conflito do planeta 24 horas por dia. Não apenas guerras reais, mas ameaças, especulações, análises, contra-análises. A mente humana não foi projetada para carregar o peso de conflitos do mundo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus sabia que isso aconteceria. E aqui está o que é absolutamente extraordinário. Jesus deu a solução antes do problema existir tecnologicamente. Não vos assusteis, ele disse, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Filipenses 4, versículo 7, diz o seguinte: Você quer saber como vencer essa guerra psicológica? Filtre o que entra na sua mente. Escolha vigilância, não paranoia. Consuma informação, mas não permita que ela te consuma. Porque rumores são ferramentas de distração espiritual. E enquanto o mundo se agita com o que pode acontecer, você pode descansar no que Deus já disse que vai acontecer. O terceiro sinal revela uma estratégia profética que poucos ensinam. A fragmentação global é proposital. Lucas 21, versículo 10 diz: Aqui significa despertar, ser suscitado, ser levantado de um estado de inatividade. Não são apenas guerras aleatórias, é um padrão de fragmentação intencional. E aqui está o que a profecia revela. Antes da unificação final sob o anticristo, o mundo precisa ser dividido. Porque para unir todas as nações sob um único líder, você primeiro precisa cansá-las da divisão.
Pense na lógica profética. Se o mundo já estivesse naturalmente unido, por que aceitaria um líder global? Mas se o mundo estiver exausto de conflitos, fragmentado ideologicamente, dividido politicamente, economicamente instável, então a oferta de paz e segurança se torna irresistível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz: o que estamos vendo agora não é o caos sem propósito, é preparação para o palco final. Oriente contra Ocidente, democracia contra autocracia, esquerda contra direita, globalista contra nacionalistas, cada divisão aumenta o clamor por unificação. Cada conflito fortalece o argumento para um governo global. Cada crise justifica mais centralização de poder. Não é teoria da conspiração, é realidade profética, é diferente. A Bíblia disse que haveria um tempo em que todas as nações se uniriam sob um único líder, o Anticristo. Apocalipse 13, versículo 7, diz o seguinte: agora, estamos neste tempo? Não necessariamente. Mas os mecanismos estão sendo construídos. As estruturas estão sendo testadas. O apetite global por solução final está sendo cultivado. Mas aqui está a esperança poderosa. Lucas capítulo 21, versículo 28. Quando o mundo se fragmenta, nós olhamos para cima. Quando nações se levantam, nós levantamos nossas cabeças. Porque o que para o mundo é desintegração, para a igreja é sinal de redenção. Então, o que tudo isso significa para você hoje? Significa que você está vivendo nos dias mais extraordinários da história humana. Dias em que o invisível se torna visível. Dias em que o profético se torna factual. Dias em que aquilo que foi escrito há milênios se cumpre diante dos seus olhos. Mas aqui está a verdade que liberta. Todas essas guerras físicas, psicológicas, espirituais já foram vencidas na cruz. Jesus Cristo não apenas venceu a morte, ele venceu o caos, ele venceu o medo, ele venceu o poder maligno. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz: então, quando você vê guerras e rumores de guerras, quando você observa nações se levantando contra nações, quando você percebe os mecanismos proféticos em movimento, não entre em desespero, entre em adoração. Porque cada sinal não é apenas aviso, é confirmação. Confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira. Confirmação de que a história tem um autor. Confirmação de que Jesus Cristo está voltando. E que quando ele voltar, não virá apenas como cordeiro, virá como leão, como rei, como juiz, e toda guerra cessará. Todo conflito terminará. Todo rumor silenciará. Apocalipse 19, capítulo 11, diz:
Por isso, não viva como quem está perdendo. Viva como quem já sabe o final do livro. Porque você sabe. Nós vencemos. Se esse episódio abriu seus olhos para algo que você não estava vendo, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like e escreva nos comentários: Maranata. Sabe o que isso quer dizer? Vem, Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque nos próximos episódios vamos continuar revelando sinais que a maioria não enxerga. No próximo episódio de Sinais dos Tempos, 3 sinais sobre desastres naturais, o que a Terra está tentando nos dizer. Até lá, que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração. E lembre-se, você não está assistindo apenas história, você está testemunhando profecia.